Irmãos e irmãs, meditemos a palavra de Deus que acabamos de ouvir neste quinto domingo do tempo comum. Este ano estamos meditando o Evangelho de São Mateus. E da semana passada para cá, semana passada excepcionalmente não, porque era a solenidade da apresentação do Senhor, portanto rezamos uma outra missa, mas caso não fosse, teríamos ouvido o Evangelho imediatamente anterior a este de hoje. Isto para dizer que da semana passada, hoje e ainda mais algum domingo, ouviremos do Evangelho de São Mateus o Sermão da Montanha. É o primeiro dos 5 discursos do evangelista Mateus no seu Evangelho. Melhor, discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, narrados esses discursos pelo evangelista Mateus. E o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, repito, aquilo que teríamos ouvido a semana passada, e continua no capítulo 5, são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha, continua com este texto que vimos hoje, tão conhecido: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos homens, diante das pessoas, dos homens, das mulheres, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. É uma sequência bonita e bem articulada do ensinamento de Jesus que São Mateus apresenta, iniciando com as bem-aventuranças, onde abre o horizonte para a realidade do reino de Deus, que em Mateus é chamado do reino dos céus. O reino dos céus, ou reino de Deus, é a realidade mais profunda da vida de Deus e da vida em Deus. Por isso, o caminho da felicidade que aponta para a eternidade. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, etc. Então, o sermão abre assim com esta boa notícia da vida e da felicidade em Deus, e qual que é o caminho desta vida e desta felicidade, claro, apontando de que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é uma realidade presente entre nós, mas que ela é maior do que aquilo que vivemos e experimentamos na vida terrestre, e sim terá a plenitude e a continuidade na vida eterna. Em seguida, vem esta orientação que Jesus dá aos seus 12 apóstolos, também a tantos discípulos e discípulas que o seguiam, e também para tanta gente que vinha até ele à procura da cura, buscando a cura das suas enfermidades, também buscando saciar a fome, por isso ele multiplica os pães, mas a esta multidão que ele não só responde cheio de bondade, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, às necessidades como nós temos de saúde, de alimento, etc., mas ensina sobre o reino dos céus e também aponta para o caminho e a responsabilidade
dos seus seguidores. É como se ele dissesse: quem quer ser meu seguidor, seja sal da terra, luz do mundo. O reino é de Deus, o reino é dos céus, mas é aqui na terra, é aqui no mundo, sal da terra, luz do mundo, que damos o testemunho desta presença do reino de Deus. E vós sois, é quem me segue quem é meu discípulo, que é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Por que que Jesus utilizou estas imagens? Depois ele vai utilizar também tantas outras imagens, quando ele diz que ele é o pastor, quando ele diz que os apóstolos são pastores do seu povo, são outras imagens. Mas aqui ele usa estas duas imagens, do sal da terra e da luz do mundo, e nós sabemos bem, a imagem do sal é porque ele tem uma dupla função, pelo menos antigamente dupla função, hoje mais uma só, mas dupla função, a de dar gosto, a de dar sabor e também a de preservar o alimento da corruptibilidade, para que os alimentos não se corrompessem, não se estragassem, se colocava no sal, e também para dar sabor. Então, claro, entendemos que o cristão, nós cristãos, somos chamados a, em nome do Cristo, pela mensagem do Cristo, dar sabor a este mundo e ajudar este mundo a ser incorruptível, ou a livrar-se de tudo aquilo que corrompe. Na verdade, o que corrompe é o pecado, o que corrompe é a maldade, o que corrompe é a injustiça. Enfim, o cristão no mundo chamado a dar sabor. E a pergunta que nós nos fazemos, e claro, o cristão faz isso na igreja, com a igreja. É muito pesado, muito difícil, muito desafiador, quase que diríamos desanimador, se cada um tivesse que fazer por si, dar por si, sozinho, este testemunho. Mas quando sabemos que todos nos esforçamos para, em comunidade, para, guiados pelo mesmo Espírito do Senhor, num mesmo sentimento, nos sentimentos de Jesus Cristo, juntos podemos ser, a igreja pode ser um sinal para este mundo, e um sinal positivo, um sinal bom, que ajuda a vida das pessoas a ter sentido. Este é o sabor, é o sentido. E o sabor é a presença do próprio Deus, o sabor é a presença do próprio Espírito de Deus, e o sabor é o testemunho que nós, como cristãos e como igreja, podemos oferecer ao mundo. Testemunho de amor, testemunho de fraternidade, testemunho da alegria de pertencermos ao Senhor, de levarmos em nossos corações e em nossas vidas a esta presença do Senhor. E tudo isso que vale para a imagem do sal, vale também para a imagem da luz. Vós sois a luz do mundo. O sal é de maneira escondida que ele dá sabor e que ele preserva da corrupção. A luz é de maneira visível. A luz é colocada no alto, diz aqui, para que ela ilumine. Os cristãos são chamados a iluminarem o mundo. Os cristãos na igreja e com a igreja são chamados a fazer refletir no mundo a presença do Cristo, porque na verdade
a luz que nós vamos fazer brilhar, a luz da qual nós somos simples lâmpadas, é o próprio Cristo. Ele que é a luz. Nós somos instrumentos para que pelo nosso testemunho esta luz possa brilhar. Então, iluminar aqueles que jazem nas trevas. E mais uma vez, como no tempo do Natal, mais uma vez, de novo, esta mensagem da luz se nos apresenta forte. O próprio Salmo: uma luz brilha nas trevas, para o justo permanece para sempre o bem que fez. É a prática do bem, é praticando o bem que a luz do cristão brilha, ou que a luz do Cristo brilha através do cristão. O profeta Isaías, já profetizando tudo isso, muito antes, já nos diz, já nos traz esta mensagem, quando ele diz assim: brilhará tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Ser luz para os outros não é um bem só para os outros, é um bem para nós mesmos. Às vezes nós gostamos que se reconheça o bem que fazemos, gostamos do reconhecimento, e tantas vezes a palavra de Deus vai nos explicar que a alegria verdadeira não é o reconhecimento exterior, mas é a recompensa interior do bem que se faz. Por isso brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Pensar que nós seremos mais saudáveis, teremos uma saúde melhor, saúde no corpo, saúde no espírito, saúde na mente, saúde na alma, seremos mais saudáveis, sendo este sal da terra, sendo esta luz do mundo, praticando bem. Isso muito nos anima e muito nos conforta. E o que é que o profeta propõe que façamos para que esta luz brilhe em nós, para que a nossa luz, que é a luz de Deus, brilhe nos outros? O que é que ele propõe? Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres, os peregrinos, cobre o nu. E depois vai dizer também mais alguma coisa no final da leitura. Aconselha a destruir os instrumentos de opressão, a deixar os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, ou seja, acolher de coração aberto o indigente, prestar socorro ao necessitado. Então, diz o profeta, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua vida obscura será como o meio-dia. Se o que é obscuro ficar como o meio-dia, significa que a escuridão se transformará em claridade. Claridade de Deus nas nossas vidas, claridade de Deus refletida através de nós na vida dos irmãos. Amém.